O cheiro era forte, uma mistura de suor, poeira da rua e desespero não lavado. Dr. Ricardo Almeida, o bilionário de 45 anos e dono da gigante de tecnologia Tech Futuro, estava parado na recepção de seu próprio prédio, vestindo trapos que ele havia comprado num brechó por apenas R$ 10. Sua barba, desgrenhada e falsa, coçava. Ele parecia o retrato da pobreza absoluta. Seu objetivo? Um experimento social secreto para caçar os traidores e garantir a integridade da sua corporação. Por favor, senhorita, ele tossiu, a voz rouca, estendendo um envelope amassado. Eu marquei uma entrevista com a gerência de RH. Disseram para procurar a senhora Denise. A recepcionista, Tânia, uma jovem com cabelos perfeitamente arrumados e um relógio que valia mais do que o salário mínimo, não o olhou nos olhos. Em vez disso, ela fez uma careta de nojento que não conseguiu esconder. Ela apertou o botão do interfone com o dedo mínimo, como se temesse que o aparelho estivesse contaminado. Senhora Denise, ela disse num tom de voz alto e forçado, tem um candidato aqui. Ele não está na lista agendada, e honestamente, a aparência dele. Não sei se ele deveria estar aqui. Está exalando um odor forte. Posso mandá-lo embora? É um risco à saúde e à reputação da nossa empresa. Ricardo, por dentro, sentiu um frio na espinha. Esse era o preconceito que ele procurava, o racismo de classe, o snobismo corporativo em plena ação. Ele esperava um teste, mas não uma humilhação tão explícita. Ele mal podia esperar para mostrar a ela que este mendigo fedorento era, na verdade, o homem que assinava o cheque dela. Mas o que Denise disse em resposta foi o que realmente chocou o futuro milionário de volta. De jeito nenhum, Tânia. A voz de Denise era cristalina e forte pelo alto-falante. Eu não me importo se ele está vestindo um terno ou um saco de batatas. Ele está aqui porque alguém lhe deu uma chance. Você vai tratá-lo com o máximo respeito e mandá-lo imediatamente para minha sala. É uma ordem. E lembre-se, a exclusão social começa com atitudes como essa. A boca de Tânia se abriu num cu perfeito de surpresa e medo, mas a história não para por aí. Assim que ela foi forçada a apontar para o elevador, outro candidato, elegantemente vestido, saiu do elevador. Ele olhou para Ricardo, que parecia um sem-teto, e tossiu alto, cobrindo o nariz com a mão. Ele olhou para Tânia e disse, num tom de voz alto o suficiente para Ricardo ouvir, não o deixe tocar no botão do elevador. Eu acabei de limpar as mãos. O que Tânia fez em seguida, e a reação de Denise quando ela finalmente viu Ricardo, o suposto mendigo, é algo que vocês jamais vão esperar. Para entender o que levou o CEO a essa loucura, precisamos voltar 2 semanas. Ricardo havia acabado de perder um contrato bilionário porque um de seus gerentes de alto escalão havia vazado informações confidenciais para um concorrente. A equipe de recursos humanos estava um caos, cheia de fofocas e suborno. Ricardo se deu conta de que sua empresa estava doente. A cultura corporativa que ele havia construído sobre mérito e inclusão estava sendo destruída por dentro. Eu não vou demitir a todos, ele disse ao seu assistente de confiança, Pedro, que era o único que sabia da farsa. Isso seria injusto. Eu preciso de um teste de caráter. Um teste de verdadeiro valor. Quero ver quem dentro do meu prédio trata a diversidade e a igualdade com o respeito que merecem, e quem apenas finge para subir na hierarquia. A ideia de se disfarçar como um desabrigado veio de um documentário sobre justiça social. Ele queria ver o verdadeiro rosto de seus empregados quando a autoridade de um chefe não estivesse presente. Ele sabia que este empreendimento era arriscado, mas era a única maneira de descobrir quem era digno de fazer parte da sua empresa de sucesso. Ele escolheu o dia da entrevista de emprego de alto nível para aplicar o golpe. Ele sabia que as pessoas estariam em seu estado mais arrogante, avaliando os outros. O plano era simples: entrar no prédio, ser o candidato mais desprezível e ver as reações de todos, desde a faxineira até os gerentes. Ele passou a última semana observando o comportamento de sua equipe. Tânia, a recepcionista, era conhecida por ser arrogante com entregadores e estagiários. O candidato de terno, Gustavo, era um dos favoritos ao cargo de gerente de operações, mas seus rumores de valentia e bullying com colegas de trabalho eram fortes.
E Denise, a gerente de RH, era uma ativista, mas Ricardo precisava saber se ela era autêntica ou apenas uma oportunista. Tudo levou a este momento. O toque de Tânia no interfone, o nojo em seu rosto. O plano estava funcionando perfeitamente, revelando a desigualdade e a hipocrisia que ele temia. Ricardo se moveu lentamente em direção ao elevador. Seu coração batia forte. Este era o momento de tensão. Tânia, seguindo a ordem de Denise, parecia querer sumir no chão. Senhor, é o 5º andar, ela sussurrou, evitando o olhar dele. Gustavo, o candidato impecável, parou na porta do elevador, bloqueando a entrada. Olhe aqui, amigo, disse Gustavo, seu tom cheio de desprezo e poder. Espere o próximo. Eu tenho uma entrevista importante. Não vou arriscar minha roupa cara com isso. Ele apontou para as roupas de Ricardo com a ponta do sapato de couro italiano. O constrangimento era palpável. Ricardo, o falso mendigo, baixou a cabeça, fingindo submissão. Ele estava coletando evidências para o acerto de contas final. De repente, a faxineira, Dona Lúcia, que estava silenciosamente esfregando o chão no canto, parou. Ela era uma mulher simples, na casa dos 60, conhecida por sua discrição e trabalho duro. Ela se levantou, tirou as luvas de borracha e foi até o elevador. Com licença, senhor, disse Dona Lúcia a Gustavo, com uma voz surpreendentemente firme. O elevador é para todos. Você pode esperar o próximo se não quiser compartilhar. Este senhor está aqui para uma entrevista. Ele merece o mesmo respeito que você. Se afaste da porta, por favor. Gustavo olhou para ela, o choque substituindo o snobismo. Você está me dizendo o que fazer? Você é só a faxineira. Dona Lúcia deu um sorriso lento, um sorriso de pura dignidade. Eu sou uma trabalhadora neste prédio, assim como todos. E o regulamento diz que o elevador é um direito de todos. Se você tocar neste senhor novamente ou tentar impedir o acesso dele, eu reportarei à segurança. Agora, por favor, entre ou saia. O silêncio era esmagador. Gustavo, derrotado pelo poder da humildade e com medo de arruinar sua entrevista, deu um passo para trás, resmungando um palavrão. Ricardo entrou no elevador, com Dona Lúcia segurando a porta para ele. O peso da desgraça parecia ter caído sobre os ombros de Gustavo e Tânia. Obrigado, minha senhora, Ricardo sussurrou para Dona Lúcia. De nada, meu filho, ela respondeu, seus olhos cheios de calor. Boa sorte na sua entrevista. Não deixe que ninguém te diga que você não é digno. O elevador começou a subir, deixando Tânia boquiaberta e Gustavo furioso no térreo. Mas no 3º andar, a porta se abriu. E lá estava o supervisor de Gustavo, o gerente de vendas Alexandre, que iria conduzir parte da entrevista. Alexandre, conhecido por suas piadas ofensivas e seu autoritarismo, entrou no elevador. Ele olhou para Ricardo, depois para o botão do 5º andar. Quem é você? Perguntou Alexandre, cheirando o ar com desprezo. Isso é um elevador executivo. Vá usar o de serviço. E tire a mão desse botão agora. O que aconteceu em seguida foi uma escalada de violência verbal que levaria a um confronto no 5º andar que sacudiria a Tech Futuro até seus alicerces. O que Ricardo fará para se defender? E qual será o destino de Alexandre quando ele se encontrar cara a cara com Denise? O elevador parou no 5º andar. Ricardo, ainda no papel do mendigo, estava sendo verbalmente massacrado por Alexandre, o gerente de vendas. Eu te falei para sair. Você vai sujar meu andar, gritou Alexandre, a face vermelha de fúria e supremacia. Você não passa de um parasita social tentando se infiltrar onde não é bem-vindo. Segurança! Ele tentou puxar o braço de Ricardo para fora do elevador. Foi um momento de pico de tensão, com o abuso de poder exposto à vista de todos. Não toque nele! A voz veio de um pequeno grupo de funcionários que estavam parados perto da recepção do RH. Era Denise, a gerente de RH, que correu até o elevador, seus olhos fixos em Alexandre. Alexandre se virou, chocado por ter sido repreendido na frente de seus subordinados. Denise, o que pensa que está fazendo? Este homem é uma aberração.
Ele deve ser escoltado para fora. Ele é uma ameaça à produtividade e à higiene. Violação grave das políticas de antidiscriminação da empresa. Eu não importo quem você pensa que ele é. Você não tem o direito de humilhar ninguém. Alexandre riu com arrogância. Ah, a defensora dos pobres. O que ele vai fazer? Te vender um papelão? Você vai manchar a imagem de sucesso da nossa multinacional por causa de um. Antes que Alexandre pudesse terminar a ofensa, uma mulher que estava na área de espera do RH, uma candidata à vaga de gerente de projetos, levantou-se e interveio. Seu nome era Patrícia, e ela havia testemunhado tudo. Senhor Alexandre, disse Patrícia, com calma, mas com uma voz que cortava o ar. Eu já trabalhei em ambientes de toxicidade como este, e é por isso que eu saí. Se é assim que esta empresa trata as pessoas, sinto muito em dizer, mas eu não quero este emprego. Não se constrói um império com intimidação e preconceito. Ela pegou sua bolsa e se dirigiu às escadas, rejeitando o emprego de alto escalão por causa da dignidade. O rosto de Alexandre finalmente começou a mostrar sinais de pânico. Denise usou o momento para guiar Ricardo para sua sala, deixando Alexandre cambaleando com a rejeição de Patrícia. A verdade chocante estava prestes a ser revelada. Ricardo se sentou na cadeira de couro da sala de Denise. O contraste entre sua aparência e o luxo da sala era surpreendente. Denise fechou a porta e suspirou, visivelmente abalada. Me desculpe por isso, ela disse, massageando as têmporas. Eu vou garantir que o Alexandre seja disciplinado. Eu sei que a burocracia da nossa organização às vezes falha, mas nós levamos racismo estrutural e bullying muito a sério. Ela olhou para Ricardo com genuína empatia. Você está bem? Você precisa de algo para beber? Ela perguntou. Ricardo a observou cuidadosamente. Denise não estava atuando. Seus olhos estavam vermelhos de frustração com a situação. Ela havia passado no teste de caráter com louvor. Ele havia encontrado uma pessoa de verdadeira integridade em sua estrutura empresarial. Ele sorriu, o sorriso de Ricardo Almeida, o CEO. Ele lentamente tirou a peruca e a barba falsa, revelando o rosto familiar de seu chefe. O choque no rosto de Denise foi monumental, uma mistura de terror e confusão. Doutor Ricardo, ela engasgou, a voz um fio. O que está acontecendo? Ricardo se levantou, ajeitando as roupas rasgadas, que agora pareciam ainda mais ridículas em um CEO. Você passou no teste, Denise. Você e a dona Lúcia. Vocês são as únicas pessoas que me trataram com humanidade e respeito neste prédio hoje. Ele pegou seu telefone do bolso de suas calças puídas e começou a gravar. Tânia, Alexandre, Gustavo, e todos que trataram um ser humano com desprezo hoje, seus dias nesta empresa acabaram. Seu preconceito e má conduta são inaceitáveis. Vocês demonstraram que não entendem o que significa a cultura da Tech Futuro. Denise, ainda tremendo, perguntou, mas por que, doutor Ricardo? Por que o disfarce? Por que as pessoas só revelam seu verdadeiro caráter quando pensam que podem pisar nos outros sem consequências? Ele explicou, a voz agora firme e fria. Eu não contrato gerentes de sucesso, eu contrato líderes de valor. E a maioria dos meus funcionários falhou miseravelmente. O telefone de Ricardo tocou. Era Pedro, seu assistente, do lado de fora da sala. Chegou a hora, doutor. Está todo mundo na sala de reuniões esperando a entrevista de alto nível. Ricardo vestiu um blazer que Pedro havia deixado escondido por perto e arrumou o cabelo. Ele parecia ter passado de mendigo a magnata em um piscar de olhos. Na sala de reuniões, Gustavo e Alexandre estavam relaxados, rindo sobre o incidente do mendigo. Tânia e outros gerentes fofoqueiros estavam presentes. O clima era de suposta superioridade. Ricardo entrou, e o silêncio caiu como uma guilhotina. O choque era ainda maior do que o de Denise. Os rostos de Alexandre e Gustavo ficaram pálidos quando reconheceram a figura do CEO que haviam humilhado minutos antes. Ricardo projetou as imagens de segurança, mostrando Tânia virando o rosto, Gustavo bloqueando o elevador e, o mais devastador, a explosão de Alexandre. O vídeo de Dona Lúcia e Denise intervindo foi a única luz em tanta obscuridade.
Eu vim para esta empresa hoje como um desafiante, começou Ricardo, a voz ecoando na sala. Um dedo que vocês tentaram esmagar. Vocês falharam. E o custo de seu snobismo será altíssimo. Ele apontou para Alexandre e Gustavo. Alexandre, Gustavo. Vocês estão demitidos por assédio moral e discriminação de classe. Seus contratos e oportunidades de carreira foram destruídos pela sua própria arrogância. Vocês não têm mais lugar nesta corporação. O grito de choque de Alexandre foi abafado pelos aplausos emocionados de alguns estagiários que estavam na sala e que já haviam sofrido bullying por parte do gerente. Tânia foi rebaixada a uma posição administrativa sem contato direto com o público. Ricardo se virou para Denise. Denise, você não apenas manteve seu emprego, como também foi promovida a vice-presidente de integridade corporativa. Você terá carta branca para reestruturar o RH e garantir que a ética e a inclusão sejam pilares inegociáveis. Seu caráter vale mais do que qualquer diploma ou experiência. Em seguida, Ricardo fez algo que chocou a todos. Ele pegou o telefone, ligou para Dona Lúcia, que estava no térreo, e pediu para ela subir. Quando Dona Lúcia entrou na sala, hesitante e intimidada, Ricardo a abraçou na frente de todos. Dona Lúcia, ele disse, com a voz embargada. Você não é apenas a faxineira. Você é a guardiã da moral desta empresa. Por sua bravura em defender o candidato que ninguém queria, eu garanto a você e à sua família um plano de saúde completo e uma aposentadoria integral com a pensão de um gerente. E eu quero que você se torne nossa consultora de cultura interna. Você nos ensinou o que é o verdadeiro valor. O final dessa história não foi apenas sobre um CEO se disfarçando. Foi sobre o triunfo da humildade sobre o preconceito, e a poetic justice que recaiu sobre os arrogantes. Os empregados que pisaram em um suposto dedo descobriram, da forma mais chocante, que estavam pisando no seu próprio futuro. E aí? O que acharam do final chocante? A atitude de Ricardo foi exagerada ou Alexandre e Gustavo mereceram a demissão? Deixem suas opiniões, se inscrevam e ativem as notificações para mais histórias onde o fraco se levanta e a arrogância cai.